prazer imenso esse momento, né, de celebração dessa experiência de orientação. Tá? Então, vou explicar um pouquinho como é que vai ser o ritual, né, só para a gente cumprir os procedimentos. A Elisa tem 20 minutos para defender o seu TCC. Fique à vontade. Boa noite. Só está o corpo, o espírito já foi. Então, a minha pesquisa, esse é o trabalho de conclusão com a doutora Natália Lima Romero. Foi um prazer imenso. Essa mulher é maravilhosa. E eu acho que eu não teria conseguido sem ela. E o tema da minha pesquisa, biblioterapia antirracista como prática emancipadora, caminhos de atuação profissional de licenciadas e licenciados em biblioteconomia na luta contra o racismo nos âmbitos educacional, de assistência social e organizacional. Aqui é o sumário dos slides. Introdução. Essa pesquisa busca explorar a conexão entre o antirracismo, a biblioterapia e o licenciado em biblioteconomia, analisando como a biblioterapia antirracista pode ser integrada na atuação do licenciado em biblioteconomia, ressignificando seu papel e alargando suas fronteiras dentro do âmbito educacional, social e empresarial, evidenciando uma possível atuação do licenciado, contribuindo na luta antirracista e apresentando a biblioterapia como ferramenta essencial nessa luta. Questão de pesquisa. De que maneira a licenciatura em biblioteconomia pode contribuir com a luta antirracista? E quais os percursos profissionais a licenciatura pode atuar na construção de uma biblioterapia antirracista? Objetivo geral da pesquisa, investigar como a licenciatura em biblioteconomia pode contribuir para o desenvolvimento da biblioterapia antirracista. Objetivos específicos, contextualizar a fundamentação teórica da pesquisa, biblioterapia e biblioterapia antirracista, apresentar as competências do licenciado em biblioteconomia com base no projeto político-pedagógico e na produção bibliográfica acerca desses profissionais. Criar as hipóteses, propor estratégias para a atuação do licenciado em biblioteconomia e para a promoção da biblioterapia antirracista nas esferas educacionais, empresariais e de assistência social. Justificativa. A pesquisa nasce da vivência da autora, como mulher preta periférica, em um curso que nasceu para suprir também uma necessidade social. O fortalecimento da identidade negra no contexto educacional, social e corporativo, pois a biblioterapia antirracista nessa pesquisa se apresenta como ferramenta essencial no enfrentamento do racismo estrutural. A realidade sobre o mercado de trabalho do licenciado sustenta a importância dessa pesquisa, pois evidencia a necessidade de explorar novas formas de atuação para esse profissional. Beber água. Metodologia. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, bibliográfica, exploratória e de natureza básica. Foi realizada uma busca nas bases de dados da Cielo, portal periódicos da CAPES, BRAPS, repositórios institucionais, no PPC do curso de licenciatura em biblioteconomia da Unirio e livros que se conectassem com a temática. A pesquisa foi baseada nos termos biblioterapia, racismo, antirracismo, trauma racial, branquitude, população indígena, povos originários, povos amarelos, licenciatura em biblioteconomia e epistemicídio. Foram escolhidos livros de autores como Caldin, Wilkin, Wilson, Seixas, Ribeiro e Aquino. Foram sugeridos 3 modelos de minicursos aplicáveis na esfera educacional, social e empresarial e incorporadas vivências realizadas no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. Referencial teórico. A biblioterapia como prática de cuidados e transformação, conceitos e aplicabilidade. A biblioterapia é algo magnífico. Quando a gente se aprofunda
eu tive o privilégio de ser presenteada pela minha amiga Flávia, que me sugeriu esse tema. É um método terapêutico baseado na leitura de livros e outros materiais bibliográficos com o objetivo de promover o bem-estar emocional. Só que a biblioterapia não se trata da escolha de qualquer livro. Tem que ser um livro devidamente bem avaliado para saber se aquele livro serve para ser terapêutico, dependendo do local onde nós estamos fazendo o trabalho de biblioterapia. Estou muito nervosa, gente. Elementos da biblioterapia, eu não vou falar de todos, né, mas tratar-se, dizer que é um dos principais elementos, pois a identificação, através da leitura, o ouvinte ou o leitor pode se identificar com aquela leitura e ser transformado através daquela leitura. E a introspecção também, que traz uma reflexão interna, uma autorreflexão. Então, isso também é muito ligado na biblioterapia antirracista. Os 3 elementos para a aplicabilidade da biblioterapia. Biblioterapia clínica, que na realidade não pode ser ofertada por profissionais da biblioteconomia, ela é voltada para psicólogos, médicos, e é uma terapia entre paciente e o profissional, no caso, médico ou psicólogo. A biblioterapia institucional, ela até pode ser incorporada pelos profissionais da biblioterapia, mas como uma equipe multidisciplinar, eu acho, que é onde tem médicos, psicólogos, e a gente pode auxiliar nesse caso. A biblioterapia de desenvolvimento, aí sim, o profissional da biblioteconomia tem habilidade para trabalhar dentro da biblioterapia em desenvolvimento, que é uma biblioterapia em grupo, né, voltada para o bem-estar de cada uma das pessoas ali envolvidas. Biblioterapia antirracista como estratégia para o enfrentamento ao racismo e elaboração ao trauma racial. História da escravização. Né? Nós vivemos no Brasil um período de quase 400 anos de escravidão. E hoje, aproximadamente 137 anos após a escravidão, ainda é possível sentir o peso e a dor deixados por essa história na sociedade brasileira. As marcas do passado estão evidentes na desigualdade racial e na perpetuação de ciclos de exclusão. Diante desse contexto surge uma pergunta: o que realmente mudou para a população negra no Brasil? Eu afirmo para vocês que pouca coisa mudou. Ainda existe subjugação simplesmente por causa da cor da pele. O racismo, ele é um sistema de opressão, ele é onde se perpetua a desigualdade, onde os direitos são negados e onde se perpetua as exclusões. E isso é notório diante da sociedade. Trauma racial. E isso tudo, né, quando a gente fala de opressão, quando a gente fala de desigualdade, de direitos negados, de exclusão, isso reverbera no trauma racial. Que não é só o que a pessoa passa em relação às opressões, não, mas o local que essa pessoa mora, as dificuldades que essa pessoa encontra de estar naquele lugar, a falta de segurança que a pessoa tem de estar naquele lugar, tudo isso reverbera no trauma racial. Essa violência ultrapassa o físico, impacta profundamente o psicológico, gerando traumas raciais marcados por abandono social, negação de humanidade e perpetuação de desigualdades vividas pela população negra e periférica. Não seria justo a gente falar de racismo sem introduzir os povos indígenas e os povos amarelos. Os povos indígenas vivem o apagamento da história. Gente, nós estamos no século XXI. Está mais do que na hora da gente entender que o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido. E o apagamento dos povos indígenas, as pessoas tendem a falar que os indígenas foram calmos, tranquilos, não foram. Eles lutaram muito. Então, é necessário a gente falar sobre isso, é necessário falar do genocídio que aconteceu e que acontece até os dias atuais.
é necessário falar da marginalização desses povos, né? Até essa semana mesmo eu vi uma notícia que eu fiquei impactada de uma mulher indígena que foi presa por 9 meses dentro de um cárcere masculino. Essa mulher sofreu diversos abusos por 6 meses, né? Isso a gente precisa falar sobre isso. E os povos amarelos que vivem o racismo recreativo, né? Onde até a genitália masculina desse homem é taxada, né? Ridicularizada, né? E a violência extrema, principalmente no período da Covid-19. Na minha pesquisa eu coloquei até um número exato das violências que foram sofridas por esses povos no momento da Covid-19. Diante disso, eu quero falar com vocês sobre o mito da democracia racial. A Natália falou muito comigo sobre isso, e eu não quero fugir, eu quero falar exatamente o nome do autor para eu não esquecer, que o mito da democracia racial foi algo que tem sido falado muito, principalmente sobre Gilberto Freire, autor da Casa Grande e a Senzala, e Thales Azevedo, As Elites de Cor, que eles falaram na época do Brasil colonial que existia uma amizade entre os negros, né, os escravizados e os seus senhores. E esses autores têm sido criticados severamente, porque não existia essa harmonia, não existia essa amizade. E isso fez com que, por muitos anos, fosse invisibilizada as barbáries que aconteciam no Brasil. E trazendo para os dias de hoje, a gente tende a dizer que o Brasil não é um país racista. A gente tende a dizer que no Brasil não existe racismo. Nós somos um país miscigenado. Nós somos um país que tem sangue negro em todas as pessoas, sangue indígena em todas as pessoas. Mas eu quero que vocês voltem lá na origem disso. Quais foram as pessoas que pagaram o preço por essa miscigenação? As mulheres negras e indígenas, que sofreram abusos, foram violentadas de forma severa, para que hoje o Brasil fosse miscigenado. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Isso é um mito, não existe essa democracia racial. E para passar do racismo para o antirracismo, eu gostaria de trazer uma citação de Bárbara Carini, no livro Como Ser um Educador Antirracista, que não basta não ser racista, é primordial ser antirracista. E eu ainda vou me aprofundar mais, que o Wilson, no livro Castra, ela fala que não falar é falar, e não agir é agir. Então, quando a gente se coloca numa posição de que eu não vou falar, eu não vou tomar nenhuma atitude, você está tomando alguma atitude. Você está sendo lido. E trazendo a biblioterapia antirracista como uma forma de combater esse racismo, né? Explorar abordagens que promovam o cuidado com o ser e contribuam no processo de cicatrização de feridas causadas pelo trauma racial, pela desigualdade social e o apagamento de suas vivências. Da tentativa de apagamento à potência, a licenciatura em biblioteconomia como ato de emancipação e resistência. Aqui eu trago, né, a história da biblioteconomia, a licenciatura, né? Primeira turma surgiu em 1888, porém só foi feita uma única turma que se formou em 1991. Após 18 anos foi aberto esse curso em 2010, com uma iniciativa do Reúne, que era atingir uma necessidade social para alcançar jovens de 18 a 24 anos e também para suprir uma necessidade de mão de obra qualificada. São ofertadas 40 vagas por semestre para a formação de docência, para curso técnico, atuação que não se sustenta, e isso foi algo que me trouxe muita dor. Atuação que não se sustenta diante da Lei 4.084, que diz que o bacharel em biblioteconomia pode tanto atuar como técnico, quanto protagonizar o ensino da biblioteconomia. O curso foi criado para que profissionais fossem devidamente qualificados para ensino técnico,
onde na realidade já existe um profissional apto para isso. É urgente a reformulação do projeto pedagógico do curso, que permanece inalterado há 16 anos. A tentativa de apagamento. Uma coisa muito importante que eu coloquei é que em muitos trabalhos científicos do campo biblioteconômico, a gente escuta apenas a palavra bibliotecário, onde só permanece um único profissional diante de uma imensidão. Eu acho que seria muito viável a gente expandir isso para os profissionais da biblioteconomia. Né? Então, como diz aqui, produções científicas do campo biblioteconômico, que em sua maioria tratam o bibliotecário, não dos profissionais da biblioteconomia. Em muitos casos, os textos até falam da licenciatura, mas na conclusão fica claro que o objetivo daquela pesquisa é privilegiar e protagonizar apenas um único profissional dessa área tão vasta. Aplicação nos espaços de atuação. Cabe ressaltar que o curso de licenciatura em biblioteconomia supera com vigor e dignidade. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero trazer uma fala que me machuca muito, porque a gente escuta que o curso de licenciatura em biblioteconomia forma desempregados. E essa pesquisa veio para quebrar esse estigma. Cabe ressaltar que o curso de licenciatura em biblioteconomia supera com vigor e dignidade atividades e informações técnicas apontadas em seu PPC. Sua existência não se limita a uma atuação específica, pelo contrário. O curso se configura como espaço de formação crítica e de produção de saberes diversos e transformadores. Esse movimento real e belo retira as amarras impostas pela invisibilidade desse profissional, que apesar dos desafios apresentados, resistem, e não apenas resistem, mas florescem. E o exemplo disso são meus amigos que estão aqui, que estão produzindo academicamente, que estão indo para fora do Brasil, que estão indo para vários lugares do Brasil como pesquisadores, formando excelentes profissionais, como na gestão informacional, que é onde o licenciado pode atuar, empreendedorismo de várias formas, educação midiática, que é algo que está muito em alta devido ao grande número de fake news que tem surgido. Contribuindo um novo campo de ensino e pesquisa, a licenciatura em biblioteconomia na promoção da biblioterapia antirracista. Sugestão de 3 minicursos no âmbito social, educacional e empresarial. Convênios e parcerias para ampliar a aplicação da biblioterapia antirracista. Resultados. A biblioterapia antirracista configura-se como campo de atuação profissional para os egressos de licenciatura em biblioteconomia, com uma parceria no CRAS Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, que possibilitou as vivências que impactaram crianças, idosos e adultos e gestantes. Um trabalho voluntário realizado pelas alunas Flávia Dutra e Elisamara de Carvalho, supervisionado pela professora Natália Lima Romero. A proposição dos cursos e minicursos nas 3 esferas: educacional, contribuindo para que alunos negros e de outros grupos étnicos raciais fortaleçam sua autoestima e seu senso de pertencimento. Empresarial, sensibilizando os colaboradores, desconstruindo estereótipos e fortalecendo políticas de inclusão, além de criar espaços de reflexão e aprendizado. Social, atuando na reconstrução social de indivíduos traumatizados pelas marcas deixadas pela escravização e pelo racismo, com a exclusão social e invisibilidade e perda de identidade. Essas são algumas fotos do nosso trabalho no CRAS, que foi um trabalho maravilhoso, onde a gente pôde realmente vivenciar a possibilidade dessa atuação do licenciado em biblioteconomia, não apenas do licenciado, porque a biblioterapia ela pode ser atuada pelos profissionais da biblioteconomia. Esses foram os livros que eu utilizei na pesquisa. E considerações finais. A pesquisa atende aos objetivos gerais e específicos, revelou o poder curativo da biblioterapia antirracista, evidenciou o poder de reflorescimento do licenciado em biblioteconomia, diante da pesquisa da legislação vigente
eu confesso para vocês que quando eu cheguei no período de pesquisar a legislação, a palavra que veio na minha mente foi desistir. Mesmo diante da escrita do meu trabalho de conclusão de curso, eu tive vontade de desistir. Está aqui minha professora que não me deixa mentir. Eu falei, eu não quero fazer isso. Eu tive que pensar muito sobre como que eu ia escrever sobre isso, porque eu não sabia. E eu refleti por um tempo e pensei nos meus amigos, pensei nos professores maravilhosos que eu tenho, como a professora Daiane Prudêncio, professor Marcos Zubner, que não está aqui, Natália, cadê? E da importância dessas pessoas na vida do licenciado. E eu pensei nesse texto. Eu fiz uma citação da Ediane Ribeiro na minha epígrafe. E eu finalizo essa pesquisa com uma citação de Ediane Ribeiro, também presente na epígrafe desse trabalho. Não verei uma sociedade não racista, mas sigo caminhando diariamente nos trilhos de quem veio antes e na intenção de deixar minha semente para quem vier depois. Em ressonância a essa fala, ouso ampliá-la, incluindo o curso de licenciatura em biblioteconomia, como parte dessa trajetória de resistência e legado. Assim afirmo, talvez eu não veja o licenciado em biblioteconomia devidamente registrado e valorizado, mas sigo caminhando nos trilhos dos que vieram antes com a intenção de deixar minha semente para aqueles que ainda virão. Referências. A gente já sabia disso, né, gente? Porque a Elisamara, ela é especial demais na minha vida. Eu amo você de verdade, profundamente, porque o que a gente fez aqui na escrita desse TCC foi um negócio terapêutico. Tanto para mim quanto para ela. Terapia dói, é difícil, gente. Não é todo dia que a gente sai realizado, feliz, saltitante, não. Às vezes a gente se machuca e acho que a gente conseguiu sentir um pouco do que foi esse trajeto na exposição brilhante que ela fez do texto. Eu vou passar agora as considerações para a banca, enquanto me recompõe um pouquinho. Quem quer começar? Então, minha chefe, professora Thalita. Professora Thalita, tem a palavra, depois a professora Thalita. Boa noite a todo mundo. Eu queria dizer que me chamaram para uma banca, não para esse mar de emoções que passou aqui essa noite. Começou com a Stephanie e termina muito maravilhosamente com você, Elisa. Vamos chamar de Elisa. Ótimo. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de ter lido seu trabalho, de ter participado da sua banca. Foi maravilhoso esse processo. Natália, queria dizer que eu vou roubar mais me chamou, me apresentou, assim, para o projeto de extensão. O seu projeto é muito legal, tá? Você me mandou em Word, que é ótimo, porque eu consegui, eu leio com as mãos, né? Coisa de professor, então tem vários comentários aqui que eu vou te passar. E, de novo, a mesma coisa que eu falei para a Stephanie, essa é uma conversa para você pensar daqui para frente. Eu espero que não pare e que você não desista, né? Quando você colocou isso no texto, eu disse assim, o quê? Aqui no final do texto vem esse desistência? Não. É como se você tivesse passado para o texto essa sua experiência, né? Chega no final do texto e você coloca desistência. Aí, não, mas já está quase acabando. Segue um pouquinho, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Eu gostei muito da estrutura que você apresenta o seu TCC. Eu estive numa banca com a Natália e eu até coloquei isso na banca, né? Que a gente tem um texto acadêmico que a gente acha que o texto acadêmico ele precisa ser sem alma. E você consegue fazer um negócio desde o seu agradecimento, porque você narra uma história no agradecimento. O seu agradecimento deveria chamar apresentação, porque você se apresenta, você faz um prefácio